Mas a Escritura cerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que a fé fosse nos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do tutor, porque todos sois filhos do Eterno, pela fé em Messias. Amém. Irmãos, não estamos mais debaixo da lei, ou seja, não estamos mais debaixo do pecado. Pelo menos é o que nós temos que entender. Não podemos mais nos permanecer debaixo do pecado. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Éramos levados pelo vento de um lado para o outro. Veio a fé e saiu esta lei, porque o Messias encerrou esta lei. Antes que a fé viesse, estávamos o quê? Guardados debaixo da lei. Que lei? A lei do pecado. Essa lei que nos levava de um lado para o outro, como se fôssemos uma folha, e entregava-nos as nossas mentes para um pensamento vão, um pensamento vago. E no verso 24, irmãos, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei nos serviu de tutor para nos levar a Cristo. A lei foi apenas uma ponte para nos levar a Cristo. Veio a fé, encerrou a lei, para que pela fé fôssemos justificados, para que o Messias nos justificasse. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do tutor, ou seja, debaixo da lei. Aquela lei que nos controlava, a lei do pecado. Não aquela lei que o Pai nos colocou, mas sim aquela lei que nos dominava, o caminho errado. Não é a lei do Pai, nem os mandamentos que ele deixou, a lei do pecado. Porque todos sois filhos do Eterno, pela fé em Cristo. Todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, e não há servo, nem livre. Aqui o apóstolo Saul está falando que todos agora somos iguais. Não há branco, não há negro, todos somos iguais quando nós nos entregamos ao Messias e nos batizamos. Então encerrou, saímos debaixo da lei. Aqui no capítulo 4, irmão, do verso 4, olha o que o apóstolo Paulo continua falando. Mas vindo a plenitude dos tempos, o Pai enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, ou seja, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Foi para isso que o Messias veio, para nos tirar debaixo da lei, debaixo da perdição, a fim de recebermos o quê? A adoção de filhos, porque nós estávamos perdidos, desviados, sem pai, e o Pai nos adotou. Então, nós podemos o quê? Nós podemos entender, irmãos, que a lei nos encerrava debaixo do pecado.